que o átomo vibra e imitei o átomo esquentando, lembra? Eu já estava querendo te dizer que o átomo dilatava ao aquecer, né? Não era de retardados apenas, né? Tinha algo a mais ali. Então tu vê, as coisas dilatam termicamente porque quando são aquecidas, os seus átomos começam a vibrar mais intensamente e esses átomos acabam ocupando mais espaço. A dona de casa ela tem consciência disso, né? Eu cansei de ver a minha mãe tentando abrir um pote e jogando um pano quente em cima da tampinha. Ela sabia que fazendo isso a tampinha dilatava e ficava mais frouxa, ficava mais fácil de desrosquetear a tampa. Mas aqui na tatometria nós temos que saber quais são os fatores que interferem nesse processo de dilatação. Resumindo, eu peguei uma barra de um certo material que tinha um certo tamanho L0, comprimento inicial, e ela estava a uma certa temperatura, eu medi a temperatura com um termômetro, achei a temperatura T0, botei essa porcaria no forno e, por incrível que pareça, a coisa vai crescer. Claro que ela vai cair aí no crescimento, não vai ver como cresceu, é uma coisa diminuta. Então tu vê que a coisa tem um novo tamanho L numa nova temperatura T. O objetivo da aula de hoje é a gente conseguir calcular o quanto essa coisa cresceu, quanto foi essa variação de comprimento. Ah, professor, calcular uma variação de comprimento, pelo amor de Deus, é só tu pegar o comprimento final e diminuir o comprimento inicial. Não, sim, se eu te dou o comprimento final e inicial, tu diminui um do outro, tu fala quanto cresceu. Eu quero que tu consiga calcular a partir da característica do material do qual a barra é feita, a partir da variação de temperatura e a partir do comprimento inicial. Nós temos que arrumar uma fórmula matemática que nos permita calcular o quanto a coisa vai crescer. Observem também que essa barra ela deve ter ficado mais grossa para dentro do quadro e deve ter crescido aqui para cima também. Mas eu não quero saber o quanto ela cresceu para cima ou o quanto ela cresceu para dentro do quadro. Eu só estou preocupado em saber o quanto cresceu para lá. Nessa situação, eu estou preocupado só com a dilatação de uma dimensão para uma direção, a gente chama de dilatação linear. Dilatação linear. E aí, galerinha, quais são os fatores, são 3 fatores para te ajudar, que interferem nesse processo? Alguns eu já até citei. Quais são os 3 fatores que interferem no quanto aquela barra dilatará? Material. Com certeza tem materiais que dilatam bastante, tem materiais que dilatam um pouco. O vidro, por exemplo, é um cara que dilata bastante. Por isso, se pegar um copo de vidro muito comum e jogar um café muito quente dentro dele num dia frio, ele pode estourar na tua cozinha. Já se for um pirex, que é um tipo de vidro especial, tu não arrebenta ele de jeito nenhum. Tu pode tirar ele do forno e colocar no congelador. Não vai acontecer nada com o pirex. Certo? Então é verdade, pirex é um material que dilata pouco. Vidro comum dilata muito mais. O material. Nós vamos representar a característica do material por falta de letra. Nós vamos começar a usar o alfabeto grego. Alfa e beta são as 2 primeiras letras do alfabeto. Alfa, vamos usar a primeira. Alfa é uma letrinha que vai representar a característica do material. Materiais que dilatam bastante vão ter um alfa maior. Materiais que dilatam pouco vão ter um alfa menor. E eu já vou te mostrar como é que calcula em laboratório esse alfa. Isso dá um trabalho. O que mais? Claro, a temperatura não, né? Mas a mudança de temperatura interfere. A variação de temperatura interfere. Ou seja, eu tenho que pegar a temperatura final, subtrair a temperatura inicial. Esse ΔT também interfere. Toda variação nessa vida, né? Final menos inicial, não importa o que é, se é a tua massa corpórea, se é o teu saldo bancário ou se é qualquer outra coisa na vida. Tu quer calcular uma variação nessa vida, tu pega a coisa no fim e subtrai a coisa no início. Sempre. Final menos inicial. E o que mais que interfere aí? Claro, se a coisa é feita de 6 átomos, os 6 átomos dilataram, vai ser um crescimento comparativamente aos 6 átomos que dilataram. Se a coisa é feita de 6 trilhões de átomos, com certeza cada maldito átomo deu uma dilatadinha, a dilatação global vai ser maior. Vocês ficam mais altos quando estão febris. Óbvio, vocês dilatam, só que não é aquela coisa,
azulejo, tu não vai ver, nossa, como cresceu durante a cremação. Não tem essa. Ou seja, o ser humano sendo diminuto, as dilatações são diminutas e tu não percebe. Agora, a Torre Eiffel, feita de aço, né, com quase 300 metros de altura, ela chega a crescer quase 20 centímetros do inverno para o verão. Claro que depois ela encolhe do verão para o inverno de novo, né? E também olhando lá de baixo, olhando lá de cima, tu não vai ver, nossa, como está grande nesse verão a Torre Eiffel, porque tu estás olhando de longe. Mas 30 centímetros é algo apreciável a olho nu, né? 20 centímetros é algo apreciável a olho nu. Então vocês têm razão. O comprimento inicial, o L0, interfere também. E tu vê, ó, fazer essas continhas não são tão terríveis, desde que tu tenha noção de matemática básica e potência de 10, que nós vamos precisar de potência de 10. Mas olha só o chão. Por que será que tem esse espaço entre os azulejos, né? Será que é para bonito? Pode achar bonito, mas não é para bonito não. O sonho da galera seria colar um azulejo no outro. É para ajudar na limpeza. Não, isso aqui encalaca sujeira ali, ó, porcaria esse rejunte, certo? O nome dele é rejunte flexível. Flexível porque essa porcaria desse azulejo vai dilatar no verão, vai encolher no inverno. Se não houvesse essa coisa flexível entre os azulejos, ia começar a desprender os azulejos, um empurrando o outro. Não sei se já aconteceu isso em algum lugar da tua casa, certo? É culpa geralmente do trabalhador que não colocou, não respeitou o cálculo que o engenheiro fez de espaçamento entre os azulejos. O engenheiro estudou uma boa parte da vida dele para calcular quantos centímetros tem que ter entre esses azulejos. Nesse caso, quando nós estamos falando de uma superfície, não seria um cálculo de dilatação linear, seria um cálculo de dilatação superficial. Ou seja, eu tinha lá um azulejo com uma certa área S0, ele cresceu para uma certa área S, e eu quero saber o quanto que ele dilatou, eu quero saber quanto que ele cresceu, que seria o ΔS, a variação da superfície. Eu duvido. Como é que se calcula uma variação da superfície? Final menos inicial. Era só para ver se a galera estava entendendo. Peraí, cara, tirando pela fórmula inicial, do que vai depender a variação superficial que o material vai sofrer? Em vez de L0, S0. Em vez de alfa, beta. A segunda letra do alfa, beta. Alfa, beta. Variação de temperatura. Observem que calcular uma dilatação linear ou superficial matematicamente dá no mesmo. Não tem grandes diferenças. Mas tu imagina a nossa querida Petrobras, bem administrada pelos nossos políticos honestos, extraiu milhões de litros de petróleo do Atlântico, que tem águas sabidamente mais quentes do que o Pacífico. E aí tu tem aqueles milhões de litros de petróleo e vai vender para alguém processar esse petróleo, e essa empresa vai receber esse petróleo no Pacífico. Então o navio da Petrobras vai sair do Atlântico, águas quentes, e vai chegar no Pacífico para entregar o petróleo extraído. Se o engenheiro não calcula quantos litros de petróleo desaparecerão do casco do navio, pode dar um prejuízo de centenas de milhares de dólares, muito maior que o salário do engenheiro. Então tu vê, tu não vai vender para o cara quanto petróleo tu tirou, tu vai vender para o sujeito quanto petróleo ele vai receber. E tu tem que saber a temperatura em que esse petróleo vai ser entregue, para ver quanto petróleo vai encolher dentro do casco do navio. Ah, entendi, professor, vazou? Não vazou. As moléculas de petróleo estavam no Pacífico, água quente, aí vai no Atlântico, aí vai para o Pacífico, diminui as moléculas, os carbonos, encolhe e o volume de petróleo diminui. Não daria para fazer esse cálculo nem por dilatação linear, nem por dilatação superficial. Trataria de uma dilatação volumétrica. E a ideia é a mesma. ΔV, variação do volume, é o volume inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação, multiplicado pela variação de temperatura. Isto é
metrologia medir o diâmetro do mastro do navio. Como assim, professor? Pega uma trena e mede? Não, querido. É medir com precisão de micrômetro, mais que milímetro, porque havia um aparelho comprado a peso de ouro que ia ser instalado no mastro. Se a medição da empresa tivesse um erro de 1 milímetro, o aparelho não ia encaixar no mastro e ia dar merda. Ia dar milhões de prejuízo, não milhares de dólares de prejuízo. Então tu vê, tu acha que medir, às vezes, a média aí pra mim. Não é assim, cara. Tem empresas especializadas em medir. E medir é caro, precisa de engenheiro, certo? Então o Inmetro é a empresa de metrologia brasileira, né? É ela que garante que quando ela abastece 1 litro no posto de gasolina é 1 litro de verdade, não é 0,99 litros, certo? Não é 1 litro, é alguma coisa que daria prejuízo para o dono do posto, certo? Ah, que medo que me deu agora, porque quanto é que será que é o salário desse cara do Inmetro que faz essa verificação, né? Porque o posto de gasolina dá muito dinheiro, né, cara? Imagina que o cara, ô amigo, vem cá, vamos tomar uma cerveja comigo, dono do posto de gasolina, conversa com o cara do Inmetro e combina, né, um esqueminha ali para ele poder entregar 0,9 litros em vez de 1 litro. Perigo, né, cara? Não, isso não deve acontecer em nenhum posto, né? Não, nenhum posto deve acontecer isso. Então tá, passou já a minha dúvida. Ô galerinha, a nossa preocupação é, isso aqui é fácil de medir, isso aqui é fácil de medir, isso aqui é relativamente fácil de medir, mas como é que a gurizada acha o alfa de material, né? Como é que a galera descobriu que o alfa do alumínio é 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1? Que porcaria é essa? Como é que se descobre isso? Deixa eu te mostrar como é que se faz isso. Se eu quero descobrir o alfa do alumínio, eu começo com uma barrinha de alumínio. Faz sentido, né? Só que não adianta tu ir ali no cara da esquadrilha de alumínio da esquina e pedir, tio, me vê uma barra de alumínio com 30 centímetros. Porque ele vai pegar uma régua, botar 30 centímetros e vai cortar com uma serra. E eu não quero que ela tenha 30 centímetros, eu quero que ela tenha 30,00000 centímetros. Eu quero 6 casas após a vírgula zeradas. Nunca que o cara da esquadrilha de alumínio vai fazer isso. Ele vai te mandar merda se tu pedir 30 centímetros com 6 casas após a vírgula. Ele vai te mandar a merda, vai procurar outro lugar que eu faço esquadrilha de alumínio. Então olha só, primeiro, sabe como é que se mede isso com tamanha precisão? Não é usando régua, não é usando paquímetro, que dá para comprar material de construção por 20 pila. O paquímetro ele mede os milímetros com precisão. Tem que usar equipamentozinho idiota que vem no estojinho desse tamanho, custa R$5.000, chamado micrômetro. E tu não vai dar na mão no cabeça de bagre para medir, tem que dar num técnico competente que estudou o micrômetro, que sabe que tem que tratar com delicadeza o micrômetro. É equipamento caro. Com um micrômetro aqui na minha mão, eu poderia arrancar um fio de cabelo de cada um de vocês e medir a espessura do fio de cabelo de cada um de vocês, não ia dar nenhum igual. E depois eu poderia pegar um fio de cabelo no chão, medir a espessura e dizer, o fio de cabelo é de fulano. Só para tu sentir a precisão de um micrômetro. Sacou? Custa caro e não é qualquer cabeça de bagre que mexe nele. Tem que ser técnico, tem que ser bom. Aí não, eu peguei um micrômetro, medi uma vez e descobri o tamanho. Na ciência a gente nunca mede as coisas uma vez só, a gente mede 10 vezes e tira a média. Mede uma vez, anota o valor, mede outra vez, anota o valor, mede outra vez e tira a média. Aí sim é um valor razoável. É caro, ciência é caro, meu querido. Então tá, descobriu o L0. Descobriu o L0 com 6 casas após a vírgula de precisão em metros. Oba, já sei aquele númerozinho ali. Eu não vou colocar o valor, porque ele é um valor com várias casas após a vírgula, mas eu sei que é em metro. Alfa nós queremos descobrir. Eu medi a temperatura do cara antes, botei esse cara no forno, medi a temperatura depois e fiz final menos inicial. Qual é a unidade de medida da temperatura? Aqui na nossa vida. Graus Celsius. Depois que o cara dilatou no forno e eu medi o tamanho final, mesmo processo caro e trabalhoso para medir o tamanho inicial. Tira a medida várias vezes e tira a média. Fazendo o final menos inicial, eu descubro essa variação, né? Essa variação de comprimento vai ser um valor grande ou pequeno? Bem pequeno, não é? Minúsculo. Percebeu que à medida que foi aquecendo o dia, o azulejo foi crescendo? Percebeste teu amigo febril alto? Essas variações são sempre minúsculas. Medida em metro também pode ser? Se eu usei metro aqui, né? Vamos usar metro aqui. Observe que esse tamanho era o tamanho inicial, era sei lá 30 centímetros.
usou, qual era a marca do forno que tu usou. É foda, qual é o termômetro que tu usou. O técnico vai, o outro cara, né, lá da puta que pariu, ele vai ler aquilo lá e vai, meu, que merda, olha só o que ele fez, ih, não vai dar certo isso aqui. Ele vai mandar uma carta para a revista te destruindo e o teu laboratório vai perder o investimento e tu vai cair na sarjeta se bobear. Tua carreira está arriscada na ciência. É por isso que eu sou fã da ciência, cara. Basta o cara peidar na hora errada, ele se fode. Se o cara não for foda, ele não sobrevive no mundo da ciência. Mas se o cara leu a reportagem que mostra como é que tu calculou o alvo do alumínio e vê, pô, esse cara é bom, deixa eu fazer esse teste aqui no meu laboratório para ver se bateu. Ele faz o teste no laboratório dele, outro lugar do mundo, outros técnicos, e dá um valor. Ou pode até dar um pouquinho diferente, mas deu um valor muito próximo do teu valor. Ele publica aquele resultado na revista científica. Aí sim, alguém que viu esse estudo que foi feito vai pegar esse dado honesto e verificado várias vezes e botar no livro de ciência dos materiais. E aí alguém, um dia que precisar ver quanto o alumínio vai dilatar, vai arriscar a vida das pessoas naquele resultado. Arriscar a vida das pessoas. A dilatação térmica pode matar na engenharia. Se tu calcular errado a dilatação, o motor explode, o avião cai, ou a Challenger explode, lembra? A nave dos Estados Unidos foi lançada há um tempo atrás, né? $1 bilhão explodiu, 8 vidas foram perdidas por causa da dilatação térmica. Eu sou fã da ciência por isso, bicho. Porra, quando tu pega isso aqui num livro de ciência dos materiais, é honesto, cara, porque não foi o fulano que calculou uma vez e disse que é. É porque muita gente está botando a carreira em jogo afirmando que aquilo ali está honesto, aquilo ali está verdadeiro. Ih, mas peraí, cara, e se eu quiser calcular o beta do alumínio? Me ajuda? Isso foi só o alfa. E se eu quiser calcular o beta do alumínio? Eu vou usar uma barra de alumínio? Eu vou usar uma chapinha de alumínio, né? Concorda comigo? E como é que eu vou achar a superfície dessa barra, dessa placa de alumínio? Mede a altura, mede largura com micrômetro, caro, e multiplica os resultados. Vai ter que no mínimo medir o dobro. Medir largura e altura, concorda comigo? Meu Deus, cara. Aí depois daquele trabalho todo e publica na revista científica, aí depois de tudo, tu descobre que o beta do alumínio é 0,000048. O que eu posso concluir? Que o coeficiente de dilatação superficial é o dobro do linear. Resumindo, eu nunca mais na minha vida vou mexer com placa de material nenhum, eu só vou usar a barrinha. Eu sempre vou calcular o alfa do material. E se eu precisar do beta, eu multiplico por 2. Se eu precisar do gama, 3 tridimensional, 3 vezes mais. Então tu vê o gama do alumínio é 0,0072 graus Celsius menos 1. Mas cuidado, isto não é uma verdade absoluta. Isto é uma aproximação. O beta não é exatamente o dobro do alfa, é aproximadamente o dobro do alfa. O gama não é exatamente o triplo do alfa, é aproximadamente. Já vi o vestibular cobrar isso. Um aluno mais cri-cri perguntaria, ué, por que é uma aproximação, professor? Se essa placa de alumínio ou de qualquer outra coisa de lado, se eu digo que é uma dilatação linear, eu estou dizendo duas dilatações lineares, eu estou dizendo que ela vai dilatar para cima e vai dilatar para o lado. Eu ignoro essa dilatação aqui nesse cantinho, ó. Claro que essa dilatação ali, ela é diminuta, né, cara? Porque é um número pequeno multiplicado por um número pequeno, vai dar um número ridiculamente pequeno. Mas pode matar, como aconteceu na NASA. Quando foram lançar Challenger, uns anos atrás, quando tu vai lançar um foguete espacial, tem centenas de gênios envolvidos no lançamento. Tem que ligar para vários gênios e perguntar: ô gênio, como é que está o teu motor? Vai funcionar o teu motor hoje? Porque tem pressão atmosférica, tem temperatura, tem umidade relativa do ar, tem a posição da Terra em relação ao lugar onde o foguete vai. Uma porrada de coisa. O gênio vai fazer as contas dele. Não, hoje vai. Amanhã eu não sei, mas hoje vai. No dia que a NASA estava atrasada para lançar Challenger, já em um dia, já tinha atrasado o lançamento em um dia ou 2. E isso custa milhões, porque tem que ficar pagando os gênios para ficar em stand-by lá, que dá o aval, né, se a coisa vai explodir ou não. Aí no dia que resolveram lançar, estava tudo certinho, só que estava 5 graus, só 5 graus mais frio do que o normal. Liga para um, a turbina vai funcionar? Ah, não, vai funcionar, pode lançar. Lançaram, cara, a borrachinha que veda o tanque de combustível, encolheu um pouquinho além do que deveria ter encolhido, e com a vibração vazou combustível, bum. $1 bilhão, 1 bilhão.
quase um pedacinho do rombo da Petrobras. E pior, 8 vidas perdidas e 20 anos de desenvolvimento tecnológico. O mundo perdeu 20 anos de desenvolvimento tecnológico com essa explosão. Para tu ver como é importante a corrida espacial, né? Como foi e como tem sido importante. É a única maneira de nos salvarmos, né? Vazar para a periferia. Show! Galerinha, eu quero fazer um exemplo de dilatação para vocês, para já incluir uma outra situação comum de aparecer em dilatação térmica. O exemplo que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. Primeiro, para ver se está preparado para o exemplo. Se eu tenho um recipiente completamente cheio de algum líquido e aqueço esse recipiente no forno, então o líquido também será aquecido. E de repente tu percebe que transbordou um pouco de líquido, tipo, transbordou 20 litros. Vai dizer que não dá vontade de afirmar que o líquido dilatou 20 litros? O cara que não é iniciado na física e vê uma coisa dessa acontecendo, ele fala, dilatou 20 litros o líquido verde. Cresceu 20 litros, por isso que transbordou 20 litros. Por que isso é falso? Parabéns, garota, o recipiente também dilata. Ou seja, a gente só vai enxergar a verdade nessa situação se eu colocar mais dados, quer ver? O volume inicial do recipiente era 10 mil litros. Mil litros. Logo, o volume inicial de líquido também era 1000 litros, já que estava completamente cheio. Após o aquecimento, o volume do recipiente
E quero saber também o tamanho final dessa barra de alumínio. Esse é o tipo de pergunta mais simples que pode aparecer nessa matéria. Para calcular o quanto a barra de alumínio dilatou, eu só vou jogar na fórmula da dilatação linear. Só vou ter que substituir os valores, nada além disso. O L0 foi fornecido 100 metros. Deixa eu uma barra de alumínio de 100 metros, não está exagerado, não. Não, cara, não, um avião grande aí, um avião dos bizarros aí, ele pode ter longarinas de alumínio que beiram os 100 metros. Alfa foi fornecido 24 vezes 10 na menos 6. Variação de temperatura, tu pode calcular previamente, né, fazendo final menos inicial. 320 menos 20, que vai dar 300 graus Celsius. Aí depois vai ter calma, né, meu, para multiplicar. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 24, 72. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Vezes 10 na menos 6. O que eu vou fazer com aquele 10 na menos 6? Eu vou pegar a vírgula e vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulos. 0,72 metros. Amigo, observa, cara, tem que pegar uma barra de 100 metros, tamanho de um quarteirão, aquecer essa porcaria de 300 graus para poder ver que o cara dilatou 72 centímetros. Certo? Então, a olho nu não percebe isso acontecendo. Mas além de pedir a variação do comprimento da barra, ele também pediu um comprimento final. O que é a variação? É final menos inicial. Se a variação foi 0,72 e o comprimento inicial era 100, menos 100 passa para o outro lado mais 100, e aí só tem que somar 100 com 0,72, que vai dar 100,72 metros. Esse é o tipo de questão mais tranquila que pode aparecer de dilatação para a gente. Observe que eu poderia ter te fornecido tudo e te perguntado qual é a variação de temperatura, aí tu ia isolar o delta T na fórmula. Eu poderia ter te fornecido tudo e te perguntar quanto é que é o alfa, aí eu te forneço isso, está multiplicando, está dividindo. Eu poderia ter te fornecido a dilatação, o alfa, a variação de temperatura e te pedir o comprimento inicial. Todas essas possibilidades existem, mas aí não vai mudar nada fisicamente, vai mudar só a matemática do procedimento. Curiosidades. Vocês já ouviram falar no Concorde, o único avião supersônico que já existiu? Eu fico puto quando eu lembro do Concorde. Meu Deus, como que pode, né, cara? O ser humano ter chegado nesse ponto. O Concorde, ele fazia Londres, Nova York em 4 horas. Hoje os aviões normais fazem em 12 horas. Ele fazia em 4. Ele voava tão rápido, acima da velocidade do som, por isso o único avião supersônico comercial. Ele tinha que voar numa altura muito maior do que os aviões normais, para buscar um ar muito mais rarefeito, porque se ele voasse mais baixo, ele derreteria devido ao atrito do ar com a fuselagem. A janela ficava superaquecida, muito mais que os aviões normais. O avião normal, se botar a mão na janela, não vê que ela está morninha, você já está voando há um tempinho. Mas como lá fora está menos 70 graus Celsius? Mas quando o ar bate com violência na fuselagem, ele aquece a fuselagem, mesmo estando a menos 70 graus. Por isso que quando vai fazer uma viagem para fora do país, fica naquele forno. Não é porque o piloto ligou a calefação, é porque a refrigeração do avião não dá conta de esfriar dentro do avião, porque a fuselagem está quente, devido ao atrito com o ar. Como o Concorde voava muito mais do que os 900 km por hora dos aviões normais, ele voava 2.500 e poucos km por hora, ele tinha que voar muito mais alto para não derreter. Mesmo assim, ele crescia 20 centímetros em voo devido à dilatação térmica. Ficava tão quente a porcaria do avião que o bicho crescia 20 centímetros. E os felizardos que puderam voar nele olhavam pela janela e via a curvatura da Terra, de tão alto que era. E mesmo voando durante o dia, olhavam para cima e via as estrelas, de tão alto que o bicho voa. Que mágico, né? O pena é que custava $10.000 para ir e voltar. Só tinha primeira classe, tomando champanhe. Ou seja, né, só para cara que era de negócio grande, né, cara? Por que eu vou sair da Inglaterra e ir para lá em 4 horas, que eu não posso demorar 12 horas, eu vou gastar $10.000, porque eu estou cagando dinheiro. Aí tu ia lá, saía, né, pessoal, vou ali fechar um negócio em Nova York. Saía de Londres, chegava no começo da tarde em Nova York, fechava um negócio de sei lá quantos milhões
voltava para jantar com a família, tomando champanhe na primeira classe. Mas fiquem tranquilos, o próximo Concorde já está sendo projetado, né, há uns 30 anos atrás, e mais uns 10 anos ele começa a voar. Parece que o primeiro protótipo já está voando. Mais uns 10 anos já dá para comprar passagem de Concorde de novo, certo? E aí talvez se a gente estudar muito, né? Se a gente estudar muito, talvez a gente consiga essa proeza. Seria maravilhoso. Outra coisa curiosa, cara, na dilatação, na indústria a gente usa dilatação demais, tá? Rolamento locomotivo. Como é que o rolamento da locomotiva está preso na roda da locomotiva, no eixo, no mancal? Não é por porta, é por dilatação térmica. Quando o cara vai trocar o rolamento da locomotiva que estragou, ele vai com o maçarico, esquenta o rolamento para ele crescer, dá umas marteladinhas e tira o rolamento velho. Pega o rolamento novo, não vai dar para encaixar, ele não vai entrar. Tem que pegar uma chapinha de misto quente, tipo uma chapinha de misto quente, bota o rolamento ali, espera ele aquecer, vira ele para ele aquecer bem do outro lado também, e pega ele quente, que aí ele dilatou, né? E encaixa no mancal da locomotiva. E deu. Ele vai esfriar e depois que ele esfriar, ele vai encolher e vai ficar preso ali melhor do que qualquer porta. Então tu vê que loucura, né? As rodas de uma locomotiva estão presas por dilatação térmica, não tem parafuso segurando a roda. Que viagem! Um sujeito chamado John Lear inventou o Learjet, o jatinho das celebridades, né? O jatinho dos nossos políticos corruptos, certo? O Learjet, então, ele é feito com duas partes de alumínio que são parafusadas com um único parafuso. Isso é a estrutura do Learjet. Uma metade de alumínio, outra metade de alumínio, que parafusa com um único parafuso. E está lá o avião. A estrutura do avião. Esse parafuso, o tamanho dessa caneta, mais ou menos, um pouquinho maior, custa $500. E ele vem resfriado a menos 194 graus Celsius da fábrica. Uma caixinha com gelo seco. Aí tem 2 engenheiros engravatados com o cronômetro na mão e um terceiro engenheiro engravatado para instalar o parafuso lá na fábrica. Os 2 fiscais ficam olhando o sujeito engravatado, ele tira o parafuso da caixinha, os caras falam, valendo! Ele tira o parafuso da caixinha com a parafusadeira e fala, pronto. E os técnicos olham, valeu. Se ele demorar mais que 12 segundos para instalar o parafuso, vai parar a linha de produção, vai ter que chegar um outro parafuso que custa $500 e vai ter que destruir aquelas 2 metades de avião que foram parafusadas erradamente. E não precisa apertar, tá? É só deixar o parafuso até o final, porque depois que ele esquentar, ele vai dilatar e vai ficar trancado lá para toda a eternidade. Legal, né, cara? Tu vê, cara, parafusar aviões, parafusar rolamentos de locomotiva, parafusar reatores, turbina de reator atômico, também é tudo por dilatação térmica. Tem que esquentar para colocar e esquentar para tirar, senão não sai. Senão rebenta o metal e não sai o negócio. Então tu vê, né, cara, como essas coisas são fundamentais. Aliás, como é que funciona o motor do carro mesmo? Tu vaporiza combustível dentro do motor, solta uma faísquinha, a porcaria explode, né? Lá dentro do motor, não é isso? Motor de combustão interna, por isso, né? Porque ocorrem mini explosões do combustível dentro do motor, certo? O motor estava a 20 graus lá na garagem, de repente o pai liga o carro e a coisa começa a esquentar. Tu imagina se os pistões dilatam mais do que os cilindros, né? Trava o motor na hora. Porque existe muito menos que um fio de cabelo entre o pistão que sobe e desce no motor e o cilindro que envolve esse pistão. Então tu imagina quantos cálculos o engenheiro teve que fazer para garantir, né, que a dilatação do pistão seja idêntica à dilatação do cilindro, para que o motor continue funcionando. E como é bem feito esses cálculos, né? Está cheio de carro funcionando agora, o cara bate e não falha uma, né? Que loucura, cara, como essas dilatações são absolutamente imprescindíveis para a vida moderna. Entender essas dilatações é fundamental. Legal. Mas tu sabe que tem substância que dilata de maneira anormal. Calma, não chegou no mar, não vai embora. Sabe que tem coisa que não dilata de maneira normal, de maneira esperada. Tem coisas que dilatam de maneira anômala. E uma das coisas que dilata de maneira anômala é a substância mais abundante, ao menos na superfície da nossa Terra. É a tal da água. Então tem uma coisa legal para te comentar, que é a dilatação anômala da água. Dilatação anômala, por ser anormal, anômala da água.
começar a vibrar mais com tudo, as pontes de hidrogênio que ligam as moléculas de H2O umas às outras, elas ficam fortalecidas e acabam aproximando as moléculas de água, e a água encolhe quando aquecida. Mas calma, ela só encolhe até 4 graus Celsius positivos. Depois ela volta a dilatar. O que eu quero te dizer, meu querido, é que a água atinge seu menor volume possível a 4 graus Celsius. Se eu fosse fazer um gráfico da densidade em função da temperatura, já que densidade é massa sobre volume, aumentando, diminuindo o volume, a densidade aumenta. Então o gráfico ficaria um pouco diferente. A 4 graus Celsius a água atinge a sua densidade máxima. Então eu te pergunto, qual é a temperatura no fundo dos oceanos? 4. A água para poder fundamentar 4. Agora, nas fossas marianas, lá nas profundezas abissais, 4. Vai aqui no meio do Oceano Atlântico, afunda, vai lá no fundão, 4. Porque a água que não está a 4 graus, ela tende a flutuar na água que está a 4 graus. Então tu vê que legal, né, cara? A temperatura dos oceanos é constante, 4 graus Celsius. E isso é indispensável para a vida da Terra. Não as profundezas abissais estarem a 4 graus. Mas é que eu quero dizer o seguinte, ó, a água congela a 0. E a água a 0 grau, ela tem o mesmo gelo a 0, né? A 0 grau acabou de congelar, ele tem um volume maior que a água líquida a 4 graus. Isso é uma anomalia. Álcool congelado, ele encolhe em relação ao álcool líquido. Então, se eu tenho uma piscina de álcool e jogo pedras de álcool congelado ali dentro, a pedra de álcool afunda no álcool líquido. Não é que nem gelo que flutua. Só a água que é assim é normal, que a fase sólida flutua na fase líquida. Se tu pegar glicerina, pega uma piscina de glicerina, pega um pedaço de glicerina, bota no congelador, congela. Bota na piscina de glicerina líquida, a glicerina congelada afunda. Quase tudo na natureza é assim, exceto a água. Se a água fosse uma substância de dilatação anômala, as regiões dos polos do planeta que tem oceano em contato com o polo bem frio, formariam um pedaço de gelo que afundariam, formariam uma nova camada de gelo que afundaria, e esse ciclo faria com que o oceano congelasse quase completamente até o Equador. O oceano não está congelado porque a água tem dilatação anômala. Ah, e tem mais, o gelo é um ótimo isolante térmico. O gelo ele é geladão, mas ele não deixa o calor atravessar ele. Esses dias eu vi um vídeo onde um esquimó faz um iglu, né, com bloquinhos de gelo, acende a fogueirinha dentro do iglu, que é obrigatório, para o vento não derrubar o iglu, aí derrete a parede interna do iglu e fica um bloco único de gelo. Ele pegou o bebezinho esquimó, tirou a roupinha do bebezinho e deixou dentro do iglu. Lá fora a temperatura era menos 40 graus Celsius e dentro do iglu eram confortáveis 20 graus Celsius. Eu sempre soube que o gelo era um bom isolante térmico, mas tu vê um vídeo mostrando isso, é incrível. Nessas regiões próximas do polo do planeta, as camadas de gelo em cima dos oceanos atingem 20, 30 metros, tanto que os suecos resolvem fazer rali em cima do oceano congelado, né? Tão louco que são. Agora tu imagina um cobertor de 20, 30 metros de altura, um puta do cobertor, já que o isolante térmico, né, o gelo é eficiente como isolante térmico. Isso faz com que os oceanos não congelem nem os polos. Então nos polos do planeta tu tem uma camada espessa de gelo, mas embaixo água líquida, e as foquinhas, os fitoplânctons e os peixinhos continuam vivendo. E nós sabemos que o oxigênio que nós respiramos é oriundo dos oceanos, né, os fitoplânctons, não das florestas como se pensava antigamente. Ou seja, tu só estás aqui porque a água tem essa dilatação anormal. Para quem gosta da ideia de Deus criador do universo, né, criacionismo, essa ideia é legal porque reforça essa ideia, né? Deus projetou a água para que nós pudéssemos existir. Quando me contaram isso, eu quase acreditei. Depois passou, depois eu entendi que a natureza evoluiu dessa maneira porque a água é assim e não o contrário, certo? Mas tu também pode ter ideia criacionista, isso não é melhor ou pior, certo? Inclusive, né, estou te argumentando que se tu é criacionista, tu pode começar a usar a dilatação anual da água a teu favor nas discussões sobre Deus, que são tão legais. Cara, se perguntarem então para ti, por que a dilatação anômala da água
interfere na vida na Terra. Tem que fazer várias conexões. Primeiro, a água dilata anomalamente, o que faz com que o gelo flutue, o gelo ser menos denso que a água. Camadas espessas de gelo se formam nos oceanos e, sendo o gelo um bom isolante térmico, protege os oceanos do congelamento. E, além da evolução da vida ter partido dos oceanos, como já está documentado, certo? Nós sabemos também que os pulmões do mundo, e não só os pulmões, né? Hoje em dia a barriga do mundo também é os oceanos, né? Sem os alimentos vindo do oceano, o mundo passaria fome. Então, 5 conexões pelo menos interessantes. A dilatação anômala faz com que o gelo flutue, o gelo é um bom isolante térmico, protege os oceanos do congelamento, e os oceanos são os pulmões do mundo, explica isso, fica no plano, certo? A biologia explica isso mesmo. E vê que bacana essa ideia, né, cara? Dilatação anômala da água, importante para a vida na Terra. Até que horas vai a nossa aula? Nunca demorou tanto a aula, coisa linda, cara. Isso é maravilhoso, é mágico. 5:10. Eu tenho 2 minutos. Ô, meus queridos, olha só. Para encerrar, eu vou passar um exercício extra aqui então para tu fotografar. Vou passar um exercício extra na filosofia daqueles que eu passei em eletrostática, certo? Se não der tempo de copiar, tu fotografa.